E aí, Natan? Graça e paz, meu irmão. Amém. Graça a paz do Senhor. Coisa boa você estar aí com a gente aí, batendo esse papo. Estou É, feliz o contigo. pastor Natan é um grande amigo aí, é muito bem-vindo. É um dos pastores também da equipe, né, da Primeira Igreja Batista. Pastor Natan, fala um pouquinho aí mais sobre você, né, o pessoal poder te conhecer. Muitos ainda não conhecem você, a pastora Hannah, né? Comenta um pouquinho aí. Meu nome é Nathan. Nathan em inglês. O nome em inglês é Nathan. No nome Nathan é meu amigo americano, meu amigo coreano nos Estados Unidos. Me deu o nome Nathan. É profeta no Antigo Testamento, 1 Samuel. E eu sou missionário coreano e também pastor, pastor de denominação dos igreja coreana evangélica nos Estados Unidos. E eu tenho esposa, Hannah, e 3 filhos. Então, a gente foi enviado para fazer a obra de Deus para o Brasil. 2014, 14. 2014, então, vocês chegaram para 14, cá. 14. Uhum. Então, chegar em São Paulo, trabalhei na igreja coreana no Cambuci por 4 anos. Uhum. E agora está aqui com a gente, Uhum. servindo na Primeira Igreja Batista, né? Com o projeto aí da Escola Vida Plena. É isso, né, Natan? É. Tanto o Natan quanto a Hannah, a gente está aí desenvolvendo esse projeto. Já era para a escola estar em funcionamento, mas devido a toda essa situação do coronavírus, alguns É. projetos acabaram aí sendo barrados, né, Natan? Acredito que vai começar. Vamos sim. Tá? Uhum. E aí, fala uma coisa, tá gostando? Tá gostando de Marília? Tá gostando do Eu tô Brasil? gostando, Como é? Marília. Eu gostando, Marília. Eu gosto de feijoada, pão de queijo, comida brasileira. Opa, já tá se adaptando aí, não é verdade? Eu tô adaptando, adaptando. Nathan, Cultura brasileira. Hum, eu convidei você para estarmos juntos aqui nessa live, que eu queria uhum, bater um papinho contigo aí, né, a respeito de mentalidade, né, uhum. missionária ou é, consciência missionária, né? Eu queria, você é um missionário, você saiu lá do seu país, saiu da Coreia do Sul, né? A Uhum. sua cidade lá, qual que era a sua cidade lá na Coreia? Seul, capital da Coreia do Sul. Área metropolitana. Eu nasci Em, no Seul. em Seul. Então, Uhum. uma cidade de primeiro mundo, né? Você saiu Sim. de lá, já Uhum. andou Como aí por Tóquio, Nova York. já Sim. andou aí por algumas cidades do mundo. Agora você está aqui no Brasil, né? E isso Uhum. traz para nós aí uma bagagem missionária muito interessante para podermos aprender com você, né? E eu gostaria de que você falasse um pouquinho aí sobre missões e como que isso a gente pode aplicar na nossa realidade aqui em questão de missões locais. Fala um pouquinho para nós aí, esse negócio de missão é só ir para um outro país ou um outro estado, ou posso fazer só aqui mesmo, aqui em Marília? Como que é? Conversa, fala um pouquinho para a gente sobre isso daí. Em primeiro lugar, é preciso entender o seu contexto para fazer a obra de missão da Nosso Senhor Deus. Então, como Uhum. cristão e seguidores de Jesus, nós vivemos no mundo que está mudando rapidamente. Então, há várias esferas de missionários agora, ao dia de hoje. Então, eu acho que célula que nós temos, né? Célula, né?
Uhum. ferramenta excelente para falar sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nessa hora, eu queria falar como a célula é capacitada com mentalidade missionária para fazer comissionamento que Jesus nos ordenou da maneira eficaz. Que legal. Você estava falando sobre a questão de missões aí na área de células, né? De estarmos Uhum. utilizando aí as nossas células para fazer toda a parte missionária, né? De fazer o Uhum. evangelismo. Então, como eu fiz a pergunta no começo, então necessariamente a parte de missões eu não preciso sair pelo mundo afora, né? No caso, É como verdade. você e Uhum. a Hannah saiu, né? Saíram, né? Vocês foram para vários lugares, agora estão aqui na América Latina, aqui na América do Sul, né? Aqui no Brasil, nos ajudando aí em várias partes aí, principalmente na parte da escola, né? Mas eu não, então eu posso aplicar esse meu chamado missionário dentro da célula então que eu estou inserido. Seria isso então que você está. Sim, sim, sim. Sim, sim. Se eu estiver falando muito rápido, né, para É. dificuldade para você entender, eu vou falar um pouquinho mais Entendi. devagar, né? Entendi, Hum. entendi. A mentalidade missionária que é para cuidar de suas vidinhas e proximidades. Então, nós podemos fazer obra de missão com cuidar o nosso lar, nossa família, entender o contexto, qual é o seu contexto para fazer a obra missionária. Então, eu acho muito interessante, né, na nossa igreja, quando você sai ali pela porta da rua Nelson Spillman, tem uma placa assim, você está entrando no seu campo missionário. E eu acho muito interessante isso, porque todos nós precisamos, vamos falar aí de mentalidade missionária, né? Todos nós precisamos ter esse entendimento que nós somos missionários, não importa onde nós estamos, né? Se nós estamos no trabalho, se nós estamos na escola, na faculdade, se nós estamos dentro de casa hoje, né? Porque às vezes dentro da nossa própria casa, nós temos pessoas que não são alcançadas aí pelo amor de Jesus Cristo e o conhecimento por Jesus Cristo, né? Às vezes temos os nossos pais, às vezes temos os nossos irmãos, os nossos familiares, né, filhos, e é onde nós temos que nos colocar aí com esse papel missionário, de falar de Jesus para essas pessoas. E você que está entrando aí, eu quero agradecer a tua presença, de estar nos acompanhando, tem tantas pessoas aí que eu estou vendo aí, né, tem o Anderson está lá em Cafelândia, que bom que você tá aí, Anderson, tá nos acompanhando e tantas outras pessoas aí, né? Nós queremos glorificar a Deus pela sua vida. E se por um acaso você tiver alguma perguntinha, né, que você quiser estar fazendo aí, né, pode colocar aí no bate-papo. A gente, dentro do possível, nós vamos estar respondendo. O pastor Natan também tem uma vasta experiência aí, né, sobre missões, ele pode te dar também algumas dicas, mas hoje em especial a gente está falando sobre a mentalidade missionária, de aonde nós estivermos, nós somos missionários do Senhor Sim, Jesus, né? sim, uhum, sim, sim. Nós somos missionários, embaixadora de Deus. Em qualquer lugar nós somos. Então, a mentalidade é para precisarmos manter essa mentalidade missionária a qualquer lugar. Oi, Marilene, ó, estamos firmes, perseverando, hein? Deus abençoe. Foi uma brincadeira que eu fiz com ela aí, uma amiga muito especial. E é muito interessante porque muitos cristãos, eles acabam se calando, né, pastor? Eles, como um amigo meu uma vez falou, né, ele acaba se tornando um agente 007 de Jesus, né? Um agente secreto de Jesus. Ninguém sabe que ele
é cristão, né? Onde ele está infiltrado, onde ele está trabalhando, onde ele está estudando, as pessoas não sabem que ele é do Senhor Jesus, não sabem que ele ama o Senhor, porque ele mesmo acaba se isolando aí de uma certa forma, onde as pessoas não têm esse conhecimento. Mas nós precisamos nos levantar e nos posicionar, falando, né, sobre toda essa situação, sobre todo esse mover, principalmente que o pessoal tem passado hoje em dia com essa situação do coronavírus, e as pessoas precisam ouvir uma palavra, né? As pessoas precisam de uma palavra de paz. Pastor Fabiano acabou de ter um momento tão precioso agora, trazendo uma palavra de paz, uma palavra de esperança aí na live anterior à nossa. E nós precisamos ter a coragem de pegar essa palavra e levarmos aqueles que precisam ouvir, aqueles que precisam ser tocados e conhecer Jesus. E o que você me fala sobre esse tempo, né, que nós estamos passando? Esse tempo é propício para missões? Sim, precisa. A Marília precisa de Jesus e precisa missionários falando na rua, na casa, no mercado. Então, eu pergunto, qual é a dica de ser um missionário na igreja, na célula? Qual é a dica? Qual a Qual foi... dica? Uhum. Você está O que perguntando você qual. acha? Sim, para sermos na célula, como que nós podemos ser missionários, né? Como que nós podemos, alcançando os nossos vizinhos, acredito, né, Sim, pastor? sim. Os nossos conhecidos, falando sobre um tempo precioso que Uhum. nós temos nas células aí de nos reunirmos, estudarmos a palavra de Deus juntos, um tempo de oração e um tempo também onde a pessoa pode compartilhar, né, sobre aquilo que ele está passando, sobre o momento. E, e além disso, nós trabalhamos a questão ação social, né? A gente pode ajudar aqueles que estão necessitados, a gente pode alcançar a questão de crianças, né? Que são carentes e podemos fazer projetos com essas crianças. E nós temos que fazer com que a nossa célula ela transforme a realidade do bairro onde ela está inserida, né? Porque esse é o papel de um missionário, ele é dele ir lá e transformar essa realidade do bairro onde ele está inserido, do meio da sociedade onde ela está inserida. Então, e a consciência missionária, né, faz com que isso se torne dentro da nossa mente, do nosso entendimento, Uhum. se torne algo leve, né, algo prazeroso, não é algo que é uma obrigação que eu tenho que fazer, mas é algo que eu tenho que fazer porque a minha consciência me leva a isso, né? A Uhum. Marilene está perguntando aqui, ó, em tempo de crise, de enfermidade, as pessoas se achega mais ao Senhor Jesus. Essa é a hora de falar de Jesus. É isso aí, Marilene. Por causa desse período aí da pandemia, exatamente isso é hora da gente falar de Jesus, de nos achegarmos. Uhum. Fala um pouquinho mais aí, pastor, sobre o seu posicionamento sobre essa questão de mentalidade missionária. Mentalidade missionária. Mentalidade missionária, missionária sempre precisa manter o seu contexto, né? Seu contexto que está inserida no seu lar. Então, entender, apaixonado as suas cidades, suas comunidades, pelas pessoas, porque Deus, eu acredito que Deus colocou você e eu, líder eclesiástico, em um lugar específico. Eu sou missionário em minha casa, eu sou missionário para o Brasil, eu sou missionário para Marília. Então precisamos conhecer as histórias no lugar onde nos plantou. Entender, precisamos conhecer as histórias no lugar onde Deus nos plantou. Então, eu estou estudando como o Brasil formou
historicamente falando, eu estou estudando a cultura brasileira. Eu estou estudando sobre a cidade de Marília. Também eu estou estudando sobre história de Batista, primeira igreja batista em Marília, para conhecer o meu contexto, o lugar que Deus me colocaste. Uhum. Que interessante, né? Eu estava até comentando com você, né, a respeito dessa questão de você se envolverem, né, com a comunidade. E estou falando agora para quem nos assiste, eu comentei com isso ainda hoje, né, com o pastor Natan, que eu achei muito interessante, porque há uns dias atrás, antes dessa situação do coronavírus, eu fui, juntamente com minha esposa, fazer uma visita, né, para eles, e eles estavam comentando que às 3 horas da tarde eles teriam um compromisso, que era o aniversário de uma criança lá, filha de um dos vizinhos. Isso para mim me chamou muita atenção, né, porque o Natan e a Hannah, juntamente com seus filhos, eles estão aqui em Marília há poucos meses, 3 meses, pastor? 3 meses, é Há certo. 3 meses, né, eles estão aqui em Marília, e eles, no bairro onde eles estão morando, eles já fizeram amizade com os vizinhos, já conhecem a ponto, né, de estarem participando de aniversário das crianças, né, e isso é muito legal, né, é a mentalidade missionária, aonde eu estou, aonde, igual você falou, pastor, né, Certo. onde eu estou plantado, eu vou fazer a diferença, né, e eu vi isso, e eu conheço pessoas que a gente acaba conversando, né, nas celas, a gente vai visitar as celas, e eles falam, pastor, eu nem conheço o meu vizinho, como é que eu vou convidar os meus vizinhos para estar na célula? Aí você pergunta, quanto tempo você mora lá? Aí ele fala, eu moro aqui há 2 anos, eu moro aqui há 3 anos, eu moro aqui há... Né? E não conhece o vizinho. Por quê? Fica só no seu mundinho, né? Fica só ali dentro do seu gueto, dentro do seu privado e acaba não se relacionando, né? E missões tem muito a ver com relacionamento, né, pastor? Sim, 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 relacionamento. Nós fizemos Pastor Davi, que bom que você está aí. nós Pode. fizemos isso porque nós temos ousadia de falar sobre Jesus. Bate a porta, Ousadia. ousadia bate a porta nos vizinhos. Então, nós teremos célula à noite. Então, dando a estudo de célula. Então, convidando os meus vizinhos também, rapaz da portaria, nos condomínios fechados, também rapaz de açougue no supermercado. Então você já tem uma célula na sua casa. Sim, já, já. Quando vocês chegaram, vocês participaram de uma célula, viram como é que funciona Hum. e já partiram para uma multiplicação, entendendo essa urgência aí. Sim, sim. Olha só que interessante, né? Como que fica essa, vai ficando dicas para nós, né? A gente pode ver a questão da mentalidade e interessante de mentalidade missionária. E interessante que eu estava conversando também com o pastor Natan, e ele estava falando que não é uma característica do coreano essa questão de ficar em grupo, em comunidade, né, Natan? Você falou que a tendência do coreano, porque como que é ficar só, isolado, como que você falou para mim hoje? A missionário coreanos tem, tipo, tendência de fazer sozinho. Fazer Nós queremos sozinho. fazer na maneira coletiva. A pastora Denise, um abraço, pastora. Que bom que você está aí. Uhum, Aham, desculpa te cortar. uhum, uhum. Então, eu respeito da jeito brasileiro de fazer com jeito brasileiro fazer junto na igreja. Então, eu acredito que o Deus nosso Senhor vai usar os brasileiros como ferramenta para evangelizar ao todo mundo com ação, ação coletiva, né? Uhum. Uhum.
E a célula nos proporciona isso, né? O povo brasileiro é um povo que tem essa vontade de ficar junto, de estar unido, né? De cada vez mais aí se envolver e ser um grupo só. E é o que a gente tem ouvido muito, né? O pessoal falando que o Brasil, há uma palavra profética sobre o Brasil, que o Brasil é celeiros de missionários, né? E isso é uma realidade mesmo, né? De podermos ir, de podermos falar, né? Tem o Doni, ele está comentando aí, eu já pregava para louco, travesti, bandidos e tudo, estou sentindo falta de sair e falar do amor de Deus, né, e pregar no meio do mundo o amor e evangelizar, né? Essa é uma realidade mesmo. A gente precisa sair e pregar a todas as pessoas aí, né, o evangelho e o amor de Jesus e com coragem mesmo, né? Nossa responsabilidade de falar sobre Jesus para louco, travesti. Então, só plantar semente, porque Deus vai colher. Amém. E eu creio nesse tempo de colheita, pastor. Essa semana mesmo, né, nós fizemos o nosso Tadel online e a gente estava falando sobre isso, sobre tempo de colheita. Os campos estão brancos, né? Vocês dizem que ainda faltam 4 meses aí para a colheita, mas eu vos digo, né, levantai os vossos olhos e vede que os campos estão brancos, pronto aí para a colheita. E é tempo de colher, né? E agora nós estamos num tempo de colheita, estamos num tempo de colher. Essa fala não é minha, essa fala é do Senhor Jesus, né? Lá no Evangelho de Mateus, ele fala sobre isso. E nós estamos vivendo esse tempo. A gente pode, exatamente, falta trabalhadores, o Doni está falando aí. Nós precisamos então rogar ao Senhor da Seara para que ele envie mais trabalhadores, para que ele envie a nós uma mentalidade missionária de ir e pregar e falar do amor de Jesus a todos aqueles que estão aí ao nosso redor. Isso aí nós estávamos comentando sobre isso, sobre esse tempo bem propício, bem propício de falar, de colher, né? E eu acredito que quando nós saímos desse momento de quarentena, né, onde as pessoas estão longe, né, estão isoladas em suas casas, eu acredito que haverá uma busca, né, haverá uma busca da presença do Senhor, né? Sim. Fazer a obra de missão tem a ver a passo, né? Passo a passo. Em primeiro lugar, a sua casa. Sua casa precisa de ser a casa está pronto para enviar o missionário. Também sua comunidade. Depois igreja, depois para o mundo, né? Então, eu queria falar sobre a importância, super importância de casa como raspa, né? Como raspa para a missão. Pode discorrer aí, pastor. Nós queremos te ouvir. Estamos aqui para te ouvir. Conseguiu entender, pastor, o que eu falei? Sim. Então, como você fazer a sua casa a centro de missionário enviado? Eu acredito que essa ferramenta de células, né, ela é muito propícia para isso, né? De começarmos como marido, como esposa, falando do amor de Jesus, envolvendo os nossos filhos, envolvendo aqueles que estão próximos de nós, né? E a Hannah, tua esposa, está aí, ó, preparar a sua casa e família primeiro, exatamente. É dessa forma que nós vamos começar aí, preparando a nossa casa, preparando a nossa família, né, e abrindo a nossa casa para alcançar aqueles que estão próximos de nós, como você disse, a nossa comunidade,
depois disso a gente já vai aumentando um pouco mais, né, já vai alcançando, né, mais e mais pessoas, mas tem algo que eu vejo muito importante, é o compromisso, a seriedade, o temor do Senhor, né, Amém. nós gerando no coração dos nossos filhos, tendo no nosso coração principalmente o temor ao Senhor, o temor ao sagrado. Eu não posso considerar a palavra de Deus como simples palavra, né? Mas eu tenho que levar ao pé da letra que ela é a palavra de Deus e ter um temor que é a palavra de Deus, que é o agir, né, de Deus, que é o mover de Deus. E quando eu abrir a minha boca, eu ter o entendimento do que eu não estou falando qualquer palavra, mas eu estou falando as palavras do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, né? Aquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para morrer na cruz, e lá na cruz ele entregou o seu corpo, lá na cruz ele derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados, para nos lavar, nos redimir, né, para nos purificar, para nos ligar novamente com Deus por um novo e vivo caminho que se chama Jesus Cristo. Essa é a essência do Evangelho, essa é todo o conhecimento que uma pessoa com uma mentalidade aí missionária, ela precisa carregar com ela. Não simplesmente um ímpeto de ir, mas eu preciso sair carregando essa bagagem comigo. Certo? Que essa bagagem ela vai crescendo conforme a minha caminhada com Cristo Jesus, ela vai aumentando conforme eu leio e releio a Bíblia, ela vai aumentando conforme eu escuto homens e mulheres de Deus falando, conforme eu vou me envolvendo com mais e mais pessoas, mas aquilo que eu já conheço de Jesus eu preciso passar, né, adiante. Que tem um texto que me chama muita atenção e eu acho muito propício para essa conversa que nós estamos tendo, que é em Mateus capítulo 28, Uhum. versículo 19 e 20, Uhum. né, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, ele diz assim: Ide, portanto, e fazei discípulos de Uhum. todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na mentalidade missionária, eu tenho que entender que qual é o meu papel maior? Fazer discípulos para Jesus. Não é fazer discípulos para mim, mas discípulos para Jesus. Não é fazer discípulos para A ou para B, mas fazer discípulos para Jesus. Que conheçam todas as ordenanças de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus. Por isso, dentro da minha casa, eu preciso ser uma pessoa que fala sobre o amor de Eu Jesus. queria, uhum. Eu Pode queria, falar. eu queria ler a Mateus, Mateus capítulo 28, se você, você falou em coreano, porque meus filhos estão ouvindo, né? Aham, aham. Ouvindo. Eu vou falar em coreano, em Mateus 28. 하늘과 땅의 모든 권세가 내게 주어졌다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 명령한 모든 것을 그들에게 가르쳐 지키게 하라. 보라, 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있을 것이다. 아멘. Amém. 아멘. Né? 아멘. E aí é o pai já ensinando aí os filhos, né? Que seus filhos, 아멘. a maioria que eles falam é coreano, pastor. Sim, 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 porque a língua oficial na minha casa é coreano, porque eu Sim, sim, aprendi mas eles estão aprendendo o português agora, né? também, sim. Eles estão falando rapidamente, eles estão falando Uhum, melhor do que eu, porque as crianças têm mente vazia, cabeça vazia para aceitar todas as coisas em língua estranha. Uhum. uhum. Então, eu queria criar meus filhos como missionários. E cada dia eu confirmo que eu oro que Deus vai usar meus filhos como missionários para o Brasil. Porque, Amém. porque eles
estão aqui para amar o brasileiro a ser amado pelos brasileiros. Eu acredito. Amém. Pastorzão, que privilégio poder bater esse papo com você. Né? Pena que o nosso tempo acabou sendo curto e para mim eu ficaria aqui por mais e mais tempo batendo papo. Obrigado você aí que nos acompanhou. Né? Nós tivemos aí algumas perguntas, alguns comentários. Obrigado você que compartilhou com a gente alguma coisa que está no seu coração. Né? E nós vamos voltar a bater mais papos assim, pastor, e compartilhar com as pessoas aí. Eu quero encerrar com uma oração, pedir para o pastor estar orando aí, né, orando por nós, orando pelas pessoas que estão aí nos assistindo, né, e saber que a gente tem esse privilégio de estar caminhando aí. A Rafaela, minha filha, está aí, o Léo, meu genro, também está aí nos assistindo. Que bom que vocês estão aí. É um casal tão precioso que tem uma mentalidade missionária. Vamos estar orando, pastor? O senhor ora para nós? Sim, eu. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, em nome de Jesus, que é sua vida para nos salvar, em poder do Espírito Santo, que nos habitando agora, nessa hora, esta noite, eu agradeço porque tu nos deste a oportunidade de falar sobre Jesus Cristo, no Salvador, Senhor. Amém, Senhor. E nós queremos ser as pessoas que fazendo sua obra e obedecendo teus mandamentos, tuas leis, para que possamos ser um missionário para a nossa comunidade, para o Brasil, para a nossa casa, para o mundo, Senhor. Ajuda-nos a aprender tua palavra sinceramente para que nós possamos ser missionário, embaixador para Jesus, Senhor. Neste momento, todos os ouvintes sejam missionários para reino de Deus, Senhor. Capacita-nos cada dia, Senhor, capacita-nos cada dia a aprender como missionário para nos falar a comunidade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nos deste, em nome de Jesus. Amém. 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 Natan, muito obrigado. Obrigado a cada um de vocês que aí compartilharam com a gente. E eu sei a dificuldade que é para você, Natan, orar em português, né? Porque você mesmo me disse que você precisa pensar ainda em coreano para traduzir. E eu quero falar para você, foi muito boa a tua oração, viu? Foi muito bem. Você se saiu muito bem aí em português. Graças a Deus. Deus abençoe. Fica na paz. Tchau, tchau.